dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja em nossos corações. Que a vida do Senhor renove a vida no nosso interior. Que possamos lutar com as armas da armadura de Deus, armas espirituais, as guerras do nosso dia a dia. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, existe uma batalha espiritual e Deus nos ajuda com uma armadura espiritual a vencermos as lutas do dia a dia. Situações difíceis, inclusive, nas quais o inimigo usa pessoas para nos ferir. Um bom exemplo é o que vemos no momento em que Davi é perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Absalão deseja matar o seu pai, levanta um exército contra Davi. Davi foge de Jerusalém e agora está no deserto. E Deus dá a Davi um exército também de todo o povo, homens e mulheres que estão ao lado de Davi para restaurar a ele o reino. E é interessante que nós vemos no capítulo 18 de 2 Samuel, o momento em que Davi ordena que o exército que está com ele vá ao encontro do exército de Absalão. Então, dois exércitos irão se encontrar para uma batalha. Dois exércitos irão lutar. Porém, Davi diz o seguinte aos que estão indo lutar, versículo 5, 2 Samuel 18:5. Deu ordem o rei a Joabe, a Absai e a Itai, que são os três líderes do exército, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Veja, Davi está numa guerra onde o seu filho está lutando contra ele. Ainda assim, Davi ama o seu filho e diz: olha, sejam bondosos com meu filho, tratem ele com brandura, não firam o meu filho. Aqui está nos dando um bom exemplo de como devemos tratar as nossas batalhas espirituais. As nossas situações hoje no dia a dia, a nossa luta não é contra as pessoas. Devemos tratar as pessoas com brandura, com ternura, com amor, mas devemos sim lutar a batalha contra as forças espirituais que estão manipulando as pessoas, dominando as pessoas. Devemos em oração repreender e expulsar Satanás. Devemos usar as milícias de anjos que temos para lutar contra as forças infernais que estão atacando a nossa família, estão atacando as nossas vidas, estão atacando a nossa igreja. Devemos lutar contra o diabo, devemos sim derrotá-lo numa batalha sangrenta espiritual. Mas as pessoas devemos tratar com brandura, devemos tratar com amor, devemos tratar com misericórdia. Davi aqui está mostrando de que forma um homem e uma mulher de Deus deve tratar os seus inimigos. Nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra forças espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta também ocorre em oração. Não é tramando planos, não é ofendendo pessoas que vamos vencer. E é interessante que o que acontece nessa batalha? Absalão acaba morto. Ele acaba morto, seu jumento, seu animal acaba correndo debaixo de umas árvores e ele fica preso entre os galhos dessas árvores. O animal corre e ele fica lá preso. Certamente estava encravado em alguns galhos. E aí ele acaba sendo derrotado e morto nessa batalha. Porém, quando chegam até Davi e contam para ele a notícia,
Está no final do capítulo 18 de 2 Samuel. O rei não se alegra com isso. Então, versículo 32 diz assim: Então disse o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Olha o que ele pergunta: Está bem o meu filho? Jovem Absalão. Davi olha para Absalão e percebe que ele era um homem jovem. E jovens cometem erros. Davi estava usando de compaixão, de misericórdia, apesar do seu filho estar tentando matá-lo. Respondeu o etíope: Sejam como eles os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para o mal. Ou seja, o homem está dizendo: teu filho morreu. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Aqui nós vemos um coração de um homem que não tinha a vingança como estratégia. O coração de um homem que queria agradar a Deus. E um coração de um homem que enxergava, até mesmo em um pecador, alguém em processo. Quando Davi fala do jovem Absalão, ele está de certa forma fazendo referência que nós todos, quando jovens, nos apressamos em cometer erros. E que muitas vezes fazemos coisas precipitadas por causa da nossa juventude, por causa da nossa inexperiência. De certa forma, Davi estava dizendo: o meu filho estava em processo com Deus. O meu filho estava sendo trabalhado por Deus. Ele ainda não era perfeito, eu sei, mas Deus estava trabalhando. Por isso Davi disse: não matem o jovem Absalão. A vontade de Davi certamente era ter o seu filho de volta e restaurar o relacionamento. De que forma isso poderia acontecer? Eu não sei, mas Deus é Deus de restauração. Porém, o jovem se precipitou de tal modo que acabou morto. O que ele cometeu foi terrível, ele fez coisas horríveis. Inclusive tomou mulheres do seu pai para ele. Veja, a vingança do jovem Absalão é que se voltou contra ele. Davi, porém, não mandou estenderem as mãos contra o seu filho. E ele chorou amargamente a morte do seu filho. Sim, Jesus também nos ensina que nós devemos amar e orar por aqueles que nos perseguem. Orar e amar aqueles que nos perseguem. Isso parece loucura aos nossos olhos, mas é exatamente isso que Deus fez por nós, porque nós também éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e quando éramos inimigos, Deus assim mesmo nos aceitou, enviou seu Filho para morrer por nós quando éramos ainda pecadores. E Jesus veio a seu tempo e morreu pelos nossos pecados, mostrando o amor de Deus por nós. Assim como Davi chorava a morte do seu filho, pecador, traidor, um homem sujo, Deus também chora e lamenta a morte de todos os homens e mulheres que andam no pecado e que atraem para si mesmos maldição. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não, que Deus não se alegra. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na violência, Deus não tem prazer no inferno. Na verdade, se você sabia que o inferno não foi feito para colocar os seres humanos, o inferno foi feito para colocar os demônios, os anjos que se voltaram contra Deus, e esses não têm capacidade, não têm mais condições de se arrepender. O inferno foi feito para eles e não para nós. O que Satanás está fazendo? Ele está tentando levar para o inferno homens e mulheres, afastando eles de Deus. Porque ele sabe que esse é o destino dele, ele quer levar mais gente para o destino dele. Mas nós não. Nós entendemos que estávamos em revolta e nós nos arrependemos e nós nos voltamos ao Senhor e clamamos por misericórdia e fomos aceitos.
Mais que isso, nós fomos achados pelos braços do nosso Pai. Nós éramos como aquele filho pródigo que saiu da presença do Pai, mas quando se deu em si, lembrou do amor do Pai e voltou. Chegando lá, o Pai estava de braços abertos, o Pai lhe restaurou. É disso que a Bíblia fala, de restauração. Restauração do homem com Deus, mas restauração também de famílias. Relações entre pais e filhos, entre o esposo e a esposa. Restauração. Deus pode restaurar o seu casamento. Mesmo que você tenha errado, ou seu marido, ou sua esposa. Mesmo que seus filhos tenham errado, Deus pode restaurar sua família. Mesmo que o seu pai tenha te abandonado, Deus pode restaurar o relacionamento. Se você tiver esse coração que perdoa, um coração como o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Teu coração sempre está disponível para nós. Obrigado porque o Senhor perdoa, limpa e consola corações. Obrigado, Senhor, porque Tu tens tudo o que precisamos. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor está sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Queremos pedir hoje, Pai, ajuda-nos a amar até mesmo quem nos persegue e a lutarmos com as armas espirituais e não com armas carnais. Ajuda-nos a sermos cheios de amor e brandura até com os nossos inimigos. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em uma nova vida, em uma nova devoção contigo, amando as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar a comunhão em nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar a alegria de estarmos na Tua presença junto com nossos irmãos. Senhor, existem igrejas que estão divididas. Existem igrejas em que as pessoas tramam e criam artimanhas para desconfiança, para discussões entre si. Mas, Senhor, não é assim que o Senhor quer que seja a sua igreja. Eu peço, Pai, restaura os corações dentro da igreja. Restaura a comunhão entre as pessoas. Perdoa os pecados, limpa os corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe seus relacionamentos, sua família, seu casamento. Que Deus ajude você a ser um reconciliador. Que Deus ajude você a ser um agente da paz. Amém? Um ótimo dia para você. E eu quero aproveitar e fazer um convite nesta terça-feira, um convite muito especial para você que é aqui do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Hoje à noite, aqui em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé, nós vamos ter início em 4 noites de terça-feira muito especiais. Serão noites de fé. Nós cremos num Deus que continua operando, curando, libertando e transformando. 4 terças-feiras nesse mês de julho. Todas as terças-feiras desse mês de julho nós vamos ter noites de fé aqui em Novo Hamburgo. Cada noite com um ministro da palavra diferente. Vamos estar trazendo, orando e crendo no poder de Deus que cura, liberta e transforma. Nesta terça-feira estará conosco o pastor Márcio, da cidade de Gravataí. E vai estar ministrando a palavra, uma palavra poderosa. Eu conheço ele, é um grande homem de Deus. E assim durante todas as terças-feiras deste mês, estaremos juntos na presença de Deus, recebendo do amor, do poder de Deus. Estará conosco também esse mês o pastor Rogério Belli, também o pastor Anderson, e eu também estarei ministrando uma das noites. Então, nós vamos estar sempre juntos, todas as terças-feiras, orando pelos enfermos, orando, pedindo a misericórdia de Deus, ministrando o poder que cura, o poder que liberta, o poder que salva o pecador dos seus pecados. Nós estaremos ministrando e conversando com todos que quiserem aconselhamento todas as terças-feiras desse mês de julho. Você é nosso convidado, convide alguém. A Igreja Encontros de Fé aqui em Novo Hamburgo fica na Nações Unidas 2804, bem no centro da cidade de Novo Hamburgo, perto da estação final do trem, né? A estação Novo Hamburgo, bem pertinho, dá 3 quadras, dá para descer na estação do trem e vir a pé, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você e até hoje à noite, se você puder vir. Eu vou também compartilhar o link aqui nos grupos, o link do culto ao vivo, né? Mas se você puder vir presencial, faz esse esforço. Ora, traz um amigo que está precisando. Venha, vamos estar juntos.